Estamos de volta, pessoal, e agora com a entrevista super especial aqui com o nosso convidado, que mais uma vez está no nosso programa. Renan, eu quero agradecer mais uma vez por disponibilizar seu tempo e vir aqui compartilhar conosco um tema que é muito relevante, que a gente está passando atualmente, que é os preparativos para o plantio de soja, um momento que muita gente está já vendo se dessecam ou não as plantas daninhas. E é isso que eu gostaria de conversar hoje. Queria que você se apresentasse mais uma vez para todo mundo que está nos acompanhando. E bora falar de planta daninha, bora falar de plantio de soja, que daqui uns dias a safra está aí, né? Bora lá, Anderson, bora. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado a Norte Agro aí pelo convite de estar aqui presente novamente, podendo estar contribuindo com os produtores aqui do estado e quem estiver acompanhando a gente. Esse é um momento crucial, né? Como você disse, a gente tem que estar preparado para iniciar essa safra com o pé direito. Exatamente. Renan, eu queria até iniciar já te perguntando, que eu também, né, nós somos colegas de profissão e estamos lá junto no dia a dia, as demandas que os produtores estão passando quanto a plantas daninhas. E o que você recomenda agora, quais que são os cuidados, porque é algo que é muito essencial para que depois o plantio comece no limpo, né? Anderson, é exatamente isso. A gente precisa começar o ciclo da soja sem plantas daninhas, sem competição. Planta daninha no meio de soja é competição e diminui produtividade. Nós temos que ter essas plantas daninhas na hora do plantio, sem nada nas áreas do produtor. Então ele precisa hoje ter um acompanhamento da área, ter alguém lá para auxiliar o produtor a qual manejo ideal ele vai fazer agora nesse momento. Existem diversas plantas daninhas que têm diferentes tipos de controle. Então, sem o auxílio de um técnico nesse momento, muitas vezes o produtor pode errar esse manejo e começar de uma forma errada. E se você tiver que corrigir isso após a implantação da cultura da soja, você já vai estar tendo prejuízos. Com certeza. Renan, ano passado a gente teve um ano muito seco e foi bem desafiador esse manejo de plantas daninhas. Como que está sendo esse ano aí? Para quem muitas vezes está acompanhando o nosso programa, previsões aqui para frente, parece que vai ser um mês mais chuvoso. Quais que são as orientações aí que você vai estar recomendando para o pessoal? Anderson, nós estamos em um momento que o clima nosso ele está em laninha. Então, laninha para nós no hemisfério norte significa mais chuvas. Nós estamos em um momento atípico pelos meses que estamos passando. Janeiro e fevereiro com chuva em determinadas regiões não é normal. Então nós estamos tendo chuvas e começando a ter incidência maior de plantas daninhas também nessas áreas. Assim como a chuva favorece as nossas culturas que nós plantamos, ela também favorece ao desenvolvimento de plantas daninhas. Nós com certeza vamos ter um banco de semente ou umas áreas mais infestadas chegando mais próximo do plantio. Provavelmente essas áreas deverão ter que ser manejadas com antecedência para a gente não chegar na hora e perder o time das aplicações. Sim, muito bom. E saber realmente quando tem laninha para nós é algo que impacta bastante, né? E geralmente é algo positivo, que mais chuva é sempre bom, né? Com certeza. Tanto a gente está passando por uma super safra aí no norte do Brasil, né? Que está acontecendo agora lá para baixo no Brasil. E esse período agora, quais são estratégias, por exemplo, que você acredita? Eu acho que o uso de pré-emergente seria interessante. Quantas aplicações geralmente o pessoal faz aqui? E também queria que você comentasse que roda muitas regiões. A gente sabe, plantas daninhas é muito relativo às vezes se o pessoal fez um manejo físico de cobertura ou não. E como estão essas lavouras que você acompanha? Elas estão com cobertura, não estão? Porque isso com certeza vai impactar na hora de recomendar uma dessecação. Com certeza. A região que eu atendo é a região do Bonfim. Ela fica numa região que tem uma incidência menor de chuva, se a gente for comparar com outras regiões, como Alto Alegre, sul do estado. Então lá o período após setembro foi de pouco índice de chuva, pouco índice pluviométrico. Então nós tivemos poucas áreas que conseguiram fazer cobertura de solo, que seria o principal manejo hoje de plantas daninhas, começa com uma planta boa de cobertura. Nós tivemos poucas plantas de cobertura, consequentemente, essas chuvas que estão ocasionando nessas áreas aí esporádicas, elas estão estimulando a germinação de plantas daninhas. Essas plantas daninhas, elas virão sem competição nenhuma nessa área pela ausência da cobertura. Nós teremos que fazer agora um manejo
acompanhado junto com o produtor dessas plantas daninhas em específico. Por quê? Dentro da área do produtor, ele poderá ter plantas daninhas que a gente chama de folha larga, plantas daninhas de folha estreita, e cada uma tem um manejo diferente. Nós temos plantas daninhas que possuem resistência ao herbicida glifosato, então nós precisamos assimilar outros produtos juntos para você conseguir ter uma eficiência melhor de controle até o plantio. Como você falou, o uso de pré-emergente é uma ótima estratégia para a gente ter uma lavoura mais tempo limpo. Lá próximo do plantio, o uso do pré-emergente com certeza é um diferencial para o produtor que quer fazer o manejo dessas plantas daninhas e não quer fazer um manejo só de um ano, ele quer fazer de 1, 2, 3 anos para frente, pensando no futuro. O pré-emergente, ele vai ter um controle desse banco de semente que está no solo de plantas daninhas, favorecendo o quê? No ano que vem ele começa a ter um problema menor, no outro vai diminuindo. Cada ano que vai passando vai diminuindo o problema de planta daninha e ele vai conseguindo ter um controle melhor a cada ano que passa. Então, significa que assim vai reduzir cada vez, né, a multiplicação, o banco de sementes da área. Então tá aí, ó pessoal, quem ainda tá aí, ó, às vezes escolhendo, buscando produtos, né, talvez para áreas altamente infestadas ou até para evitar que venha a ter muita proliferação, uso de pré-emergentes, igual o Renan comentou aqui conosco. E aí, igual você puxou um assunto, Renan, que eu queria até perguntar se você que roda bastante, quais plantas que tu tem visto aí que já são identificados resistência ao glifosato, por exemplo, que muitas vezes, para quem não conhece, não é da área, o glifosato a soja tem resistência, ele é o herbicida mais utilizado na cultura, né? Só que, e também do milho. E isso também traz a própria resistência que você mesmo mencionou. Quais plantas daninhas que você já identificou? Certo. Aqui no estado, hoje, o que é o maior problema nosso, pensando em plantas daninhas com resistência a glifosato, eu classifico como o capim amargoso, que é uma planta de folha estreita. A gente tem várias localizações aqui com capim amargoso com resistência. A vassourinha de botão é uma planta daninha com uma dificuldade muito grande da gente fazer o manejo dela. Uma área infestada, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa fazer aplicações sequenciais. Isso seria aplicar o produto num dia específico e retornar entre 7 e 10 dias fazendo uma nova aplicação para ter um controle eficiente dessa planta daninha. Existem outras plantas a níveis de Brasil, uma muito conhecida chamada buva, que é o problema para muitos produtores. Aqui no estado ainda não é problema, Anderson, mas já tem plantas daninhas da buva aqui no estado, só que a gente ainda não está tendo problema com ela. Não é o principal foco nosso hoje de controle, não é ela. A gente controla vassourinha de botão, o capim amargoso, a erva de touro, a erva de Santa Luzia. Essas plantas daninhas devem ter uma atenção especial na hora da assistência do técnico a campo junto com o produtor, para ele ter a opção melhor de quais produtos ele irá utilizar nesse manejo. Muito bacana. Realmente vem crescendo, né? A gente sabe que às vezes ela tá ali, não tem resistência, e quando vê, começa a selecionar populações e vai multiplicando, passando através de máquinas, e o produtor sempre tem que conhecer a sua área e estar ciente do que vai estar fazendo, né? E Renan, mais uma pergunta ainda sobre plantas daninhas, que eu também já recebi muito, queria ouvir a sua opinião sobre isso, e foi o ano passado, e muitas regiões, igual você mesmo mencionou, às vezes o Bonfim é um pouco mais seco, comparado com outras regiões, por exemplo, como o sul do estado, então tem essa diferença. Esse período seco, o que é recomendado? O produtor faz aplicação, espera, né? Qual que seria a recomendação? Porque muitos produtores perguntam, né? E agora está seco, compensa aplicar, não compensa? Olha, Anderson, vou usar uma palavra que o agrônomo sempre utiliza para essa aplicação. Depende. Sim. Depende do quê? Qual que é a planta daninha ou o que tem nessa área? Se você tem uma área no sul do estado que você conseguiu formar uma palhada com uma braquiária rusisiensis, uma braquiária nessa área, você precisa fazer esse manejo antecipado para você não ter problema na hora do plantio. Por que eu digo isso? Você plantar em uma palhada de braquiária sem ela estar se decompondo, você vai ter problema como envelopamento, ou semente fora do sulco de plantio. Então esses cuidados você tem que tomar
e fazer esse manejo dessa braquiária bem antecipado, de preferência aí de 60 dias antes do plantio, pelo menos, fazer esse manejo. Então já está na hora, né? Já passou. Está na hora, só que como você disse, né? A gente está em um período seco muito ainda, seco. não é em todas as regiões que estão chovendo, porém, a braquiária, existem técnicas que a gente pode utilizar e pode implementar junto com o produtor para ele fazer esse manejo dela, mesmo em condições secas, que ele vai conseguir ter um resultado de eficiência agronômica na aplicação que ele vai realizar. Porém, pensando em outro lado, como essas plantas daninhas de difícil controle que eu te disse, elas necessitam ter umidade no solo para você ter o controle dela. Não adiantaria a gente fazer uma aplicação hoje, pensando em vassourinha de botão, por exemplo, e que você não vai ter eficiência. Você vai ter que esperar chover, a planta sair da condição de estresse, para ela conseguir absorver aquele ingrediente ativo que você vai aplicar nela e você ter um controle eficiente após a aplicação. Se nós fizermos hoje uma aplicação em braquiária, a gente vai conseguir um resultado eficaz. Nas plantas de folha larga, a gente não vai conseguir ter uma eficiência alta. Show de bola. Então, quem tem braquiária já tem que verificar, né? Porque já está na hora de secar para não ter problema no plantio, né, Renan? E agora a gente falou sobre preparos. Como é que tá os preparativos aí para o início da safra, que daqui 40, 50 dias, muitas vezes a gente já vai estar plantando. Como é que está toda essa situação aí no campo? Exatamente, Anderson. A gente já está rodando as áreas de alguns produtores, a gente já está acompanhando algumas áreas onde já ocorreu chuva e o produtor já está fazendo algumas aplicações para manejar coberturas, mas ainda está, essa parte do controle de plantas daninhas ainda está parado. A gente vai fazer esse manejo um pouquinho mais para frente ainda. A gente vai aguardar dar uma estabilizada nas chuvas aí, dar uma chuva mais geral, mais próximos do plantio também, sempre respeitando o período de carência também do produto que você vai utilizar nessas aplicações, para a gente não ter problema com a cultura da soja ou do milho que vai ser implantada nessa área. Em geral, hoje nós não estamos dessecando as áreas ainda, mas logo aí, como você disse, daqui 40 dias a gente vai estar plantando, então no máximo aí daqui 15, 20 dias já vai ter muitas áreas aí sendo realizado o manejo de plantas daninhas, sim. Show de bola. E outra coisa que você mesmo mencionou, que eu queria perguntar, laninha, né? Laninha é algo que quem é produtor, quem trabalha com agricultura, é um termo que é muito recorrente falado porque impacta muito o clima, né? O que você prevê, assim, quais que são os históricos de laninha se continuar durante a safra de soja aqui? É baseado em toda a sua experiência aí há quase 4 anos no estado. Olha, Anderson, eu cheguei aqui em 2021, final de 2021, a gente estava num ciclo de laninha. Nós entramos no ano de 2022 com laninha, então as chuvas nesses períodos costumam chegar um período um pouco antes, possibilita plantio, aberturas de plantios mais antecipados do que a gente está acostumado. Então, o que eu sempre oriento os produtores que eu atendo? Esteja preparado para plantar ali já para o final de abril, ali para o dia 20 de abril, tudo pronto para fazer o plantio. Se der condição, a gente já começa a plantar e já começa a ter a implantação de algumas lavouras. Mas caso contrário, a gente vai ter que esperar a nossa janela, que é o mês de maio, que é o comum para nós. Esses anos de laninha, nós estamos acostumados a antecipar plantios. Isso favorece a nós escaparmos um pouco do veranico que sempre atinge o estado no mês de agosto. E como é que é? Geralmente produz bem? Como que é o histórico de anos de laninha? Olha, o ano de 2022 foi um ano muito chuvoso, então existe a parte boa e a parte ruim. Como chove muito, as áreas aqui nossas, muitas áreas não estão bem drenadas. Então uma área que não é bem drenada, ela vai ter mais dificuldade para essa lavoura ela produzir bem. Tem estratégia, talvez, drenar mais a própria área, mas chuva não é sinônimo de ser ruim, né? Igual eu tenho propriedade lá no Rio Grande do Sul arrendada e lá tá difícil, né? Ano seco, muito veranico, isso impactou muito, né, a produtividade lá. Mas, Renan, mais uma vez eu queria agradecer, infelizmente nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O assunto é muito bom, dá vontade de ficar aqui falando muito mais, né? Queria agradecer por vir aqui mais uma vez compartilhar conhecimento, agradecer a Gran Terra também,
Queria que você deixasse um recado aí para todos os produtores de soja, de milho, que já estão nos preparativos para a safra e até quem também está nos assistindo e gosta do agronegócio aqui do nosso estado. Bom, Anderson, gostaria de agradecer você ter me convidado novamente, estar participando aqui, estar podendo trazer essas informações valiosas para o produtor nesse momento. A gente está chegando nesse momento crucial, a gente vai começar o plantio. Eu gostaria de desejar ao produtor uma ótima safra. Se ele precisar contar com alguma assistência, com um apoio e um suporte, a Granterra está preparada para isso. A Granterra tem técnicos qualificados lá para atender o produtor da melhor maneira. Isso aí, Ana. Mais uma vez, obrigado e uma ótima safra a todos nós, né? A todos nós. Valeu. Pessoal, depois desse bate-papo excelente e muito bacana sobre algo extremamente importante, igual o Renan comentou aqui, agora é o momento de olhar a sua área, ver como que estão as plantas daninhas, se você tem braquiária, muitas vezes já chegou o momento de estar dessecando, até passando, e analisar, avaliar junto com um profissional da área, que com certeza vai ter mais eficiência. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta.